Os irmãos abrirem suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37. Mantenha sua Bíblia aberta. A princípio, quero ler o verso 3 e 4 apenas. Gênesis 37, verso 3 e o verso 4. A palavra do Senhor assim nos ensina. Gênesis 37, verso 3 e o verso 4. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. Vamos orar mais uma vez? Pai, agora nesse momento especial da tua igreja, nós estamos aqui diante da tua santa palavra. Reconhecemos, ó Deus, que a tua palavra lida e explicada é boca do Senhor falando aos nossos corações. Mais uma vez, ó Deus, estamos com os corações abertos para entender o teu recado, para receber a tua palavra e não só receber, mas principalmente, ó Deus, praticar em nosso viver diário. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Cristo. E é nesse nome que eu oro, a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos, um dos aspectos que mais tem frustrado algumas pessoas é o fato de algumas vezes as pessoas verem e sentirem que Deus está em silêncio. Você já passou por momentos assim que você sentiu que Deus estava em silêncio com a sua vida? Ele não está falando, talvez, diretamente algo ao teu coração, dando-lhe uma resposta que você estava procurando? Meus irmãos, às vezes nós derramamos o nosso coração ao Senhor e queremos ter uma resposta rápida, mas nada acontece. E talvez você também já sentiu e ficou frustrado por estar orando e pedindo a Deus algo e parece que Deus continua em silêncio. Quando nós lemos a Bíblia, parece que Deus sempre estava falando de forma instantânea, imediata, com os homens, com as mulheres, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira muito especial. Pense comigo, quando Pedro estava lá na prisão, a igreja estava orando, e um anjo apareceu para tirá-lo dali e lhe contar que tudo iria ficar muito bem, e que iria dar certo, e que ele iria sair daquela prisão. E nós encontramos isso em Atos capítulo 12. Foi uma ação sobrenatural, imediata de Deus. Quando nós olhamos a história de Abraão sendo explorado por Ló, o seu sobrinho, o Senhor então deu-lhe uma palavra imediata de consolo, de direção, dizendo para Abraão, para que ele tivesse bom ânimo. Gênesis capítulo 13, uma ação sobrenatural e imediata de Deus. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, quando ele estava com algumas dúvidas teológicas, Deus o levou até o terceiro céu, a fim de ter uma conversa com Paulo, e Paulo viu coisas indizíveis a respeito de Deus, e você vê isso lá em 2 Coríntios capítulo 12, uma ação sobrenatural e imediata de Deus. E por causa disso, meus irmãos, talvez em alguns momentos da nossa vida cristã, não parece justo esses homens, as mulheres da Bíblia, terem vivido tudo isso e nós, às vezes, não conseguimos viver coisas assim, que seja algo sobrenatural, rápido, algo imediato. E parece, muitas vezes, que a nossa fé também seria mais forte se cada vez que tivéssemos uma adversidade, um problema na nossa vida, o anjo de Deus aparecesse também e nos dissesse o que fazer e nos desse pelo menos alguma direção. E quantas vezes você já não passou e falou: Deus, me fale, Deus me dê uma luz, Deus me mostre algo na tua palavra, nem que seja em sonhos, mas me fale. E às vezes você está clamando a Deus e Deus não está te respondendo. Você já teve essa sensação de que Deus está em silêncio na sua vida? No entanto, nem sempre, ou talvez quase nunca, nós temos presenciado eventos fenomenológicos assim na nossa vida. A sensação que temos é que Deus, de fato, Ele muitas vezes nos responde de forma demorada quando nós estamos angustiados. Algumas vezes
Nós vemos pessoas falando de sinais maravilhosos, que Deus respondeu de forma sobrenatural, e a gente fica ouvindo aquilo e fala, puxa vida, por que eu não consigo entender essa resposta de Deus tão rapidamente na minha vida? E quem sabe você não é uma dessas pessoas que está aqui nesta noite. Quem sabe você não é um dos milhares de solteiros ou solteiras desse país que está orando a Deus por um cônjuge certo e parece que até agora não apareceu ninguém. E aí vem aquela famosa frase para o pastor, pastor, chegou a hora de fazer um intercâmbiozinho aí com alguma igreja, né? Vai que rola um casamento. Não é assim? Quantos aqui já não tiveram, né, esse encontro marcante quando a igreja fez um intercâmbio, ou alguém veio de fora, se apaixonou e se casou, mas aqui da prata da casa 0-0, né? Alguns falam, pastor, eu casei com pessoas daqui, amém. Mas é muito raro às vezes acontecer isso. Eu fui uma prova disso, né? A minha esposa era da 4ª Igreja Batista de Nova Friburgo e eu da 2ª Igreja Batista. Eu tive que atravessar a cidade inteira, né? Vejam só. Muitas pessoas às vezes falam, Senhor, mas eu estou orando, mas esse negócio de esperar realmente é complicado. Esperei com paciência no Senhor, mas às vezes a gente não tem paciência. Às vezes a gente ora a Deus e a gente já está angustiado. Talvez você esteja empregado hoje, mas você não está feliz no seu trabalho. E aí você está orando. Você está dizendo, Deus, eu não estou conseguindo sentir paz nesse emprego. Deus, eu não estou feliz aqui onde eu estou trabalhando. Deus, eu não me sinto realizado como um profissional, como uma profissional. E aí você está orando e Deus não está te respondendo. E você está lendo a palavra, você está buscando a Deus. E parece que Deus ficou em silêncio com você diante dessa questão do seu emprego. Talvez hoje você esteja lidando com a morte de um ente querido, ou uma tragédia que tomou de surpresa a sua família. E aí você tem procurado fazer o melhor para poder crer que Deus tem um propósito em tudo isso, que Deus não te abandonou, mas você só vê os dias se passando e parece que não há resposta concreta sobre a sua vida. E aí você então começa a questionar, Deus, será que o Senhor realmente se importa comigo? Deus, pelo menos o Senhor poderia mover alguma coisa, como o Senhor moveu na vida de Gideão. Gideão pediu, molhe esse novelo, mas não molhe a pedra. O Senhor molhou o novelo e não molhou a pedra. Ele ainda falou, Senhor, agora molhe a pedra e não molhe o novelo. E o Senhor fez, mas comigo não. Deus, eu não estou vendo uma ação do Senhor imediata. Faça alguma coisa por mim, me dê uma resposta. E quem sabe não é a angústia do seu coração nesta noite. Você está pedindo uma resposta a Deus e já faz tempo e Deus não está te respondendo. Quando a Bíblia apresenta a vida de algum personagem em particular, às vezes o autor se concentra nos eventos que são relevantes ao tema que está tratando. Isso dá a impressão muitas vezes de que a vida desses personagens foi cheia de eventos sobrenaturais, um atrás do outro. Muitas vezes quando nós lemos a palavra de Deus, a gente vê o quanto Deus estava agindo. Elias orou, e aí você vê Deus agindo. Você começa a ver Josué orando, Deus agindo. Moisés clamando a Deus, Deus agindo. Mas o problema é que quando nós lemos a palavra, muitas vezes a gente não consegue perceber quantos dias, meses ou anos talvez, alguns personagens tiveram que vivenciar o silêncio de Deus ou a espera pelo seu milagre para que aquilo pudesse ser realidade. Meus irmãos, nunca nos esqueçamos de que à medida em que estudamos um personagem bíblico, nós temos que nos colocar no lugar daquele personagem. Aqui está a história de José. Uma história muito conhecida por todos nós. Uma história que nós pregamos e estudamos na escola dominical. Já lemos muitos livros maravilhosos falando sobre a vida de José. Mas José, nesse texto que nós estamos analisando, ele teve que aprender a lidar com o silêncio de Deus em meio a uma grave adversidade que ele experimentou. E quem sabe, nesse início de 2025, você esteja vivendo algumas adversidades e você está precisando ter uma resposta de Deus. E quem sabe Deus também não vai te responder agora, nesta noite. Porque Deus está aqui. Ele sabe o que você está passando. Mas talvez Deus precisará ficar em silêncio sobre a sua vida por alguns momentos. E é isso que nós temos que entender. O que fazer neste novo ano, se Deus, em alguns momentos, parecer para nós estar em silêncio? Primeira questão que eu vejo aqui na vida de José. Eu vejo que Deus, ele pode ficar em silêncio, principalmente nas horas que mais nós necessitarmos dele. Vamos repetir? Deus pode ficar em silêncio
nas horas que mais necessitarmos dele. Vamos para o verso 17 agora. Gênesis 37, verso 17. Disse então um homem: foram-se daqui, pois ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. E eles o viram de longe. E antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele para o... Qual era o desejo dos irmãos de José? Acabar com a vida do seu irmão. E disseram então uns para os outros, verso 19. Aí, eis que vem ali o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo, lancemo-lo numa das covas, e diremos, uma besta fera o devorou. E veremos então o que será dos seus sonhos. Quanto ódio no coração, não é mesmo? Isso dos próprios irmãos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles, dizendo, não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rubens, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isto para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, estes o despiram a sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia. E tomando-o, lançaram-no na cova, mas a cova estava vazia e não havia água nela. Meus irmãos, vejam que os irmãos de sangue de José, eles tinham ódio de José, raiva de José. José era ainda um adolescente. Meus irmãos, aos 17 anos de idade, o texto é claro em dizer que era um filho favorito do seu pai, que já era velho. Só que isso não foi bom aos olhos dos seus outros 10 irmãos mais velhos, porque José era aquele considerado preferido do pai. E agora, aqueles irmãos estavam com ciúme dele. Aquele ciúme se transformou no ódio mortal. E se vocês olharem no início deste capítulo, a gente lê que Jacó fez uma túnica de várias cores para José. Ou seja, de todos os 12 irmãos, porque José tinha um irmão mais jovem, Benjamim, mas de todos os 12, José foi o único que ganhou um presente assim tão bonito. Um presente que era algo inacreditável ganhar para aquela época. Uma túnica com várias cores. Isso era algo que somente pessoas bem-sucedidas e em destaque poderiam receber. E José, por ser jovem demais, ele estava com seu tanque emocional cheio. O seu tanque de amor paterno estava cheio. Então, o seu pai viu que José era fiel a ele, disse o que? José, vigie os seus irmãos, porque eu vejo que eles não estão fazendo algo certo, eles não estão trabalhando como deveriam, eles não estão agindo corretamente dentro de uma vida moral diante de Deus e para comigo. Então José fez o que? Obedeceu o seu pai. Ele foi então vigiar os erros dos seus irmãos, e você vê isso no versículo 2 desse capítulo 37. E por causa disso, os seus irmãos ficaram com ódio dele. Mas diz o texto que certo dia José teve um sonho. E este sonho veio da parte de quem? Do diabo ou de Deus? De Deus. Mas este sonho piorou mais a relação familiar de José com seus irmãos. Porque depois que ele teve aquele sonho, ele correu como aquele adolescente inocente que estava ali cheio de alegria por ter esse sonho. E ele contou para os seus irmãos, para o seu pai, dizendo que eles iriam se prostrar perante ele. E qual foi o resultado? Aqueles irmãos ficaram com mais ódio ainda de José. Irmãos, quando eu olho esse texto, eu fico pensando o quanto eu e você temos que ter cuidado para não sair contando para as pessoas aqueles sonhos que Deus tem colocado em nossos corações. Muitas vezes nós falamos demais, nós temos que guardar aquilo conosco, buscar a Deus, ver a vontade de Deus, trabalhar por aquilo e esperar que aquilo venha se concretizar em nossa vida. Às vezes a gente fala tanto que a gente quer fazer e por isso as coisas não acontecem na nossa vida. É melhor você guardar aquilo no seu coração, trabalhe por isso e fale menos, porque Deus vai te abençoar. E foi por uma causa dessas que aqueles irmãos fizeram o que fizeram. Eles olharam para José e falaram, você é um sonhador, você se acha melhor do que a gente, você é o preterido do papai, a gente quer matar você. Então Rubens livrou ele. E Rubens então falou, vamos colocar naquela cova. E colocaram José ali nu, porque tiraram a roupa dele. Sabe o que eu aprendo com a história aqui, na vida de José?
Mesmo com a sua imaturidade de um adolescente que ainda não sabia lidar com as palavras e se colocar, ele poderia ter conversado em particular com seu pai. Pai, essa noite eu tive um sonho, aconteceu isso. Pai, me ajuda a entender diante de Deus o que é isso. Não, ele saiu falando para os seus irmãos. Mas eu aprendo uma coisa. José, ele quase morreu por sua fidelidade, por uma túnica e por um sonho que ele não pediu para ter. José quase perdeu a sua vida. E o que é incrível, meus irmãos, que algumas pessoas vão nos odiar pelo simples fato de termos algo que foi Deus que nos deu. Você já passou por experiência assim? De ver pessoas com inveja de você, com raiva de você, por você ter conquistado algo na sua vida, e você lutou muito por aquilo, você sabe que foi Deus que te abençoou, mas essa bênção que Deus te deu é motivo pelo qual as pessoas têm raiva de você, têm ciúme da sua vida. O que nós temos que entender é que tudo que Deus nos dá, Deus protege, Deus cuida, porque aquilo que Deus tem para nós, ninguém pode tirar da nossa vida. Entendam isso. Mas se coloque no lugar de José agora. Porque nesse ponto da narrativa, o que estava acontecendo com esse jovem fiel ao seu pai e fiel a Deus? Ele está agora numa cisterna. Ele está agora no lugar largado, sem roupa, no lugar frio, sem água. E em momento algum o texto fala que Deus chegou para ele e falou em sonhos: José, eu vou socorrer você. José, eu vou fazer uma grande obra. José, acalme o coração, vai acontecer isso, aquilo. Em momento algum o texto fala que Deus se pronunciou para José. Nenhuma palavra veio dos céus para que o coração de José pudesse ficar animado. Deus não falou nada com José. Nesse ponto, Deus estava em silêncio, na hora que José mais precisava de ajuda. Eu fico imaginando José sentado no fundo daquele poço, sozinho, com frio, sem a menor garantia de que ele poderia sobreviver aquela noite. Eu fico imaginando José naquele momento, talvez lembrando dos eventos que o conduziram até aquele aprisionamento ali. Talvez a ficha dele possa ter caído diante do seu comportamento imaturo. Ele pode ter pensado: puxa, eu poderia ter falado só com o papai. Eu acho que meus irmãos ficaram com raiva de mim porque eu fiquei vigiando eles. Talvez José pode ter tido uma noite de oração. José com certeza pode ter pensado: puxa, eu não tenho culpa se eu fui mimado pelo meu pai. Eu não tenho culpa se meu pai me amou tanto. Eu não tenho culpa se meu pai fez aquela túnica de várias cores. Sabe o que eu vejo com isso, irmãos? Que os nossos filhos nasceram para serem ensinados, terem responsabilidades e voarem. Os filhos não podem ficar para sempre conosco, por mais que a gente ame os nossos filhos. Filhos não vieram para ficar presos e dependentes de pai, dependentes de mãe. Ficar ligado emocionalmente a pai e mãe e não poder viver a sua vida com a sua esposa, viver a sua vida com o seu esposo, viver a sua vida com seus filhos. É bonito ver um filho cuidando do pai e da mãe, mas o filho não pode deixar a sua família para cuidar do seu pai e da sua mãe. É preciso cortar o cordão umbilical urgentemente. Quando um filho se casa, ele se separa de 3 formas do seu pai e da sua mãe. Quais são? Geograficamente, vamos repetir? Geograficamente, emocionalmente e financeiramente. Guardou? Geograficamente. Quem casa, quer casa. Vai casar? Se vira. Vai alugar, mas não vai morar no quintal do seu pai e da sua mãe. Você tem que ter o seu canto. Você vai casar? Você tem que cortar o cordão umbilical da sua vida financeira. Você tem condições para se manter? Você vai casar, você tem que cortar o cordão umbilical da vida emocional, porque agora os seus sentimentos têm que estar ligados à sua esposa, ao seu esposo, e viver a sua vida. Então é preciso cortar o cordão umbilical. Eu fico olhando para José nesse momento, porque aqui ele teve o seu cordão umbilical cortado de uma forma extrema, de uma forma que ele não esperava, e nem o seu pai. Irmão, José foi um filho especial para Jacó. E ele era o único filho fiel a Deus, fiel a seu pai. E justamente por ele ser fiel, foi que ele sofreu. Agora ele está naquela cisterna fria. E José precisou aprender uma lição. Aprendeu a lidar com o silêncio de Deus na hora em que ele mais precisava de ajuda. Talvez José pudesse ter questionado a Deus: Deus, por que o Senhor não vem me socorrer? Deus, na hora de me dar aqueles sonhos, o Senhor me deu. Deus, na hora de obedecer papai, como o Senhor pede para obedecer, eu obedeci. Mas agora estou aqui, Deus, sozinho, com frio, quase fui morto pelos meus irmãos. José poderia ter questionado, mas em momento algum o texto diz que o José duvidou de Deus.
Mas será que não é esta a pergunta que você tem feito para Deus nessa noite? Talvez você entrou aqui nessa noite e você está perguntando: Deus, aonde o Senhor está? Deus, por que o Senhor não me responde rápido? Deus, eu preciso dessa resposta ainda essa noite. Deus, eu tenho muitos problemas para resolver amanhã. Eu não sei mais o que fazer. Veja, meus irmãos, José precisou aprender que ele não poderia viver sempre na dependência do seu pai. José teve que entender que Deus nem sempre responde os seus servos na hora que os seus servos querem. José teve que entender que ele tinha que enfrentar aquele momento de dor e o momento do silêncio de Deus para alcançar a maturidade. E quem sabe não hajam pessoas aqui que precisam entender isso. Que chegou a hora de você avançar na sua vida com as suas próprias forças. Chegou a hora de você cortar também o seu cordão umbilical. Chegou a hora de você também se tornar responsável pelas suas decisões. Chegou a hora de você também entender e crer que há um novo de Deus para a sua vida e que esse Deus poderoso, o Deus de José, é o Deus dessa igreja, é o Deus que está aqui neste lugar, é o Deus que habita em nós e está entre nós, e é o Deus que começou uma boa obra e Ele é fiel para terminá-la até a volta de Cristo Jesus. Meus irmãos, chegou a hora de entendermos que nós temos que dar um passo, mas de uma forma responsável e madura diante do Senhor. Olha o que aconteceu com esse jovem. Mesmo Deus estando em silêncio, Deus providenciou uma caravana de comerciantes. Talvez, eu não sei como está na sua versão bíblica, se são os midianitas ou ismaelitas. E aí vocês vão olhar: pastor, na minha Bíblia está midianita, mas também na minha Bíblia aqui do lado está ismaelita. E agora? Aí eu preciso responder essas questões. Para evitar que o sangue de um membro da família fosse derramado, o que os irmãos de José fizeram? Naquela hora, eles chegaram e viram essa caravana de midianitas. Alguém aqui tem o nome midianitas? Se você olharem na sua Bíblia. Irmãos, quem eram os midianitas? Alguém sabe dizer? Eles eram descendentes de quem? Do bisavô de José, descendentes de Abraão. Ou seja, eram parentes de José, parente distante. E o que é interessante ainda observar, que os midianitas foram um povo descendente de Midian. E para quem não sabe, Midian foi um dos filhos que Abraão teve com Quetura. E Quetura era concubina de Sara. Você vê isso em 1 Crônicas 1:32. Então ele casou com Quetura após a morte de Sara, sua esposa. E você vê isso em Gênesis capítulo 25. Mas o que eu quero ressaltar aqui, que algumas passagens bíblicas vai ter o termo midianitas e outros textos ismaelitas. Só que a ideia do texto é o seguinte: tantos ismaelitas, quem eram ismaelitas? Filho de Ismael, que era filho de Abraão com Agar, lembram disso? Os midianitas, filho de Abraão com Quetura. Duas mulheres diferentes, duas gerações diferentes. Só que todas as vezes que se falavam de midianitas e ismaelitas, eles falavam praticamente do mesmo povo. O povo que hoje se tornou o povo árabe. Se você olhar Gênesis 37, 28 até o 36, e se você olhar Juízes 8, 24, vocês vão entender que midianitas e ismaelitas se tornaram sinônimos. Por quê? Porque esses descendentes de Abraão, midianitas e ismaelitas, começaram a se unir, se casaram. Então os descendentes de Abraão com Quetura e os descendentes de Abraão com Sara se casaram e logo se formaram nessa mistura de midianitas e ismaelitas. Quando alguém falava midianitas, era a mesma coisa se estivesse falando de ismaelita, ou ismaelita, midianitas. Dá para entender essa confusão? Se não deu, não tem problema, a gente estuda depois sobre isso, né? Só que o grande problema é que esse povo árabe que se formou daí, descendente de Abraão, bisavô de José, se tornaram um povo que odiava a geração de Abraão via Isaque. Sabe o que aconteceu? José agora foi vendido para os parentes, mas parentes que o odiavam. Pensa naquele parente que você não consegue engolir. Naquele parente que você fala: Deus me livre de ter que morar na casa de fulano de tal. Imagine só. José não estava na casa de um parente que talvez ia quebrar o galho. Não, José foi vendido para os seus parentes que o odiavam e odiavam todos os descendentes via Isaque e Jacó. Vocês conseguem imaginar o que José estava passando? Sabe qual é a sensação que nós temos?
é que parece que quanto mais José orava, mais problema surgia na vida dele. Porque agora ele tem que viajar com os midianitas ou ismaelitas por dias, por semanas talvez. E ele não foi tratado como um parente distante, não. Irmão, José foi tratado aqui como um escravo. Um escravo na companhia desses midianitas. Pense comigo. José passando agora noites após noites, imaginando, sem dúvida, tudo o que estava vivendo naquele momento da sua vida. Eu fico pensando, José, talvez lembrando da história do seu bisavô Abraão. Talvez ele tenha pensado como Deus falava com Abraão, como Deus falou com Isaac, como Deus falou com Jacó, seu pai. Talvez ele pôde dizer, Senhor, o Senhor agiu de forma tão sobrenatural na vida do meu bisavô, do meu avô, do meu pai. Mas Deus, por favor, fale alguma coisa comigo aqui agora. O texto sagrado não diz nada disso. Por que Deus não falou com José na hora em que ele mais precisava de resposta? Deus parecia estar em silêncio na vida de José. Mas a história segue. Porque de lá ele foi para onde? No Egito. E José foi vendido de novo como mercadoria. Aqueles parentes longe que odiavam, falaram, toma essa praga aqui, a gente só quer ganhar dinheiro com ele. E quem compra José? Potifar. Quem era Potifar? Capitão da guarda de Faraó. E Potifar, ele percebeu que José era um escravo diferenciado. Ele percebeu que José começava a fazer as coisas e tudo dava certo diante daquilo que José fazia. Tanto é que Potifar então nomeia José como administrador de quê? De algumas propriedades ou de todas as suas propriedades? Todas. Meus irmãos, a Bíblia relata que Potifar confiou tanto em José, que Potifar não se preocupou com mais nada, a não ser com a sua própria comida. Você vê isso em Gênesis 39, verso 6. Você quer ler comigo? Gênesis 39, 6. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era o quê? Bonitão. José era formoso, tanto fisicamente como de porte, de semblante. José era um homem muito bonito, conforme o texto sagrado. Talvez você possa pensar, pastor, aconteceu com José agora, como todas as histórias de homens e mulheres de fé na Bíblia. Tudo terminou bem para ele. Agora ele não era mais aquele escravo, agora ele está como administrador, agora ele prosperou na sua vida. Não foi isso que aconteceu, não. José, meus irmãos, ele não foi apresentado para Potifar na segunda-feira e na sexta-feira ele estava sendo promovido, não. Na melhor das hipóteses, José serviu Potifar por entre 5 a 8 anos, como escravo, no mínimo. E podemos deduzir pelo texto que a carreira de José como administrador foi curta, talvez de 1 a 2 anos no máximo. E quem sabe quantos anos José teve que limpar estábulos como empregado, dar comida para animais. Quantos anos José não ficou em alojamento com outros empregados, que ele estava ali como um funcionário que era vendido, foi comprado por Potifar. E aí, quando ele se torna administrador de Potifar, o texto é claro em dizer que ele ainda era escravo. Ele não era livre, ele estava longe de sua casa. E em meio a tudo isso, a gente não vê um versículo sequer dizendo Deus falando, José, tenha bom ânimo, é necessário que você passe por isso. Não, Deus continuava em silêncio diante de José. Nós não encontramos ainda aqui Deus falando algo, não tem esse registro. Como também não tem nenhuma menção sequer de José questionando, Deus, aonde o Senhor está? Deus, por que o Senhor não fala comigo? Não tem isso também na Bíblia. Sabe por quê? Porque José sabia que Deus, mesmo em silêncio, tinha controle absoluto da sua história. Como teve controle da história do seu bisavô, Abraão. Como teve controle da história do seu avô, Isaac. Como teve controle da história do seu pai, Jacó. José sabia, Deus está cuidando de mim. Será que você consegue entender o que José estava vivenciando? Você consegue se encontrar na história de José? Na hora que ele mais precisou, Deus ainda estava em silêncio. Será que você acha que Deus está em silêncio na sua vida? Que Deus não tem falado com você? Eu quero desafiar você, em nome de Jesus Cristo, acalme seu coração. Deus pode estar em silêncio
nesse momento da sua história, mas Ele está trabalhando de uma forma artesanal, que vai te surpreender muito em breve, e será para o louvor e para a glória dEle. Apenas confie. Confie em Deus, porque no final tudo vai ser para o seu bem. Você pode dizer isso comigo? No final, tudo será para o meu bem. Esta foi a primeira lição. Na hora que José mais precisou, Deus estava em silêncio. Mas agora a história continua. Segunda lição. Se nesse novo ano Deus ficar em silêncio na sua vida, entenda que o silêncio de Deus serve para nos ensinar a ter paciência, porque as circunstâncias adversas não vão durar para sempre. As circunstâncias adversas que nós vivemos não vão durar para sempre. Veja comigo o capítulo 39, verso 7. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor fez o quê? Pôs os olhos em José. E o que ela disse para ele? Deita-te comigo. Queridos irmãos, sabe o que eu acho interessante? As coisas estavam começando a melhorar para José. Talvez esse processo de 1 a 2 anos que ele se tornou administrador, ele agora estava vivendo a melhor fase da sua vida, desde que foi vendido pelos seus irmãos para os midianitas ou ismaelitas. José, ele não havia pedido para ser administrador de Potifar. Não diz o texto, por favor, Potifar, me coloque como administrador. Foi Deus quem o agraciou por aquilo que ele fazia, e Potifar viu, esse homem é bom, ele sabe fazer as coisas bem feitas, tudo que ele faz dá certo. Então José chegou ali por mérito e pela ação de Deus. Mas agora, quando tudo estava melhorando, veio mais uma adversidade. Você já passou por situações assim? Quando tudo estava indo tão bem na sua vida, você estava até desconfiado, gente, está até bom demais para ser verdade. Aí quando você recebe o seu 13º, Jesus, que é isso? O patrão foi benevolente comigo. E naquela semana seguinte chega a ligação para você. Olha, desculpa, a gente fez um depósito errado, você precisa devolver. Mas eu já tinha comprado meu iPhone, e agora? Você já passou por situações assim, de saber que houve um erro no seu salário, que te deram a mais e depois viram que estava errado e tiveram que tirar de você? Ou você passou por aquele momento que as coisas estavam indo tão bem e de repente o motor do seu carro bateu? Ou você passou por um acidente, ou você descobriu uma doença que abalou a sua vida e a vida da sua família. Meus irmãos, aqui na vida de José agora foi uma combinação complicada. A esposa de Potifar não resistiu a essa combinação. José, bonito, inteligente, ótimo administrador. E o que aconteceu com José? Ela se apaixonou por ele, porque ela quis se deitar com ele. Mas graças a Deus, que José temia Deus, mesmo Deus estando em silêncio, José amava a Deus. José entendia que aquilo iria desonrar também a sua família, o seu pai. Ele não cedeu à tentação, ele se manteve fiel. E por fazer a coisa certa, ele teve mais problemas. Você já passou por momentos assim? Por você fazer o que é certo, o que é correto, você passa por sofrimentos. A mulher de Potifar ficou com tanta raiva que ela não gostou de ter sido rejeitada. E ela acusou José de quê? De ter sido violentada por ele. E ele não tinha feito nada daquilo, ele só fugiu. Qual foi o resultado? Irmãos, pela lógica daquela época da lei egípcia, José poderia ter sido morto. Mas ele não foi morto porque Potifar gostava dele. Então Potifar permitiu que ele fosse preso. Tanto é que Potifar gostava de José, que ele não foi preso numa prisão qualquer. Ele foi preso na prisão de quem? De Faraó. Você já parou para prestar atenção nisso? José, meus irmãos, no momento em que a mulher de Potifar chamou para deitar, ele poderia ter pensado, gente, é meu emprego. Se eu deito com ela, de repente eu vou manter meu emprego. Meu patrão não vai nem saber de nada. E eu continuo como administrador. Quem sabe, se meu patrão morrer de uma hora para outra, eu fico no lugar dele de vez. Mas José entendeu uma coisa, eu prefiro agradar a Deus. Eu não sei se você já se identificou com José até aqui. Mas não há nada mais desconcertante do que você lutar para fazer as coisas certas e você descobrir que tudo está dando errado. Você já passou por isso? Por mais que você faça as coisas certas, as coisas estão dando errado. Meus irmãos, não tem nada mais desanimador do que você dar um passo para frente e de repente dar 2 passos para trás. Mas veja comigo o que diz o verso 20 e o verso 21. Então o Senhor de José o tomou, o lançou no cárcere no lugar em que os presos de quem? Do rei. Quem era o rei? Faraó. Estavam presos. E ele ficou ali no
cárcere. Gênesis 39, verso 20. Irmãos, José agora, de administrador de Potifar, estava onde? Em que lugar ele foi parar? Na prisão real. E José agora não está entendendo porque isso está acontecendo com ele. Mas em momento algum o texto diz que José questionou a Deus. Em momento algum José parou de crer que Deus o amava. É por isso que no verso 21 diz que mesmo ele experimentando o silêncio de Deus, José pôde sentir que Deus estava com ele. Se você ler o verso 21, você vai entender isso. Só que o Deus estar com José não quer dizer que Deus falava com José, mas Deus estava ajudando José, abençoando José, tanto que José era bem-sucedido em tudo que fazia. Leiam comigo o verso 21, vamos ler? O Senhor, porém, era com José. Ou o texto diz, falava com José. Ele era com José. José fazia as coisas e ele abençoava. E estendendo sobre ele a sua benignidade, dando-lhe graça aos olhos do carcereiro. Ou seja, Deus usou mais uma vez José, para que agora na prisão ele pudesse ser bem sucedido. Irmãos, nós não sabemos quantos anos José ficou nessa prisão. Provavelmente entre 8 ou 9 anos. Você consegue imaginar? Passar esses anos da sua vida, a sua juventude indo embora, numa prisão estrangeira, sem esperança, sem nenhum tipo de julgamento, como escravo, agora ele não poderia se defender, porque ele não era ninguém no Egito, e Deus não falava nada com ele. Se coloque no lugar de José. Não poderia ser algo constrangedor para alguém que dizia que amava a Deus? Alguém que era fiel a Deus? Passar 8 a 9 anos preso, sem ter cometido algum pecado contra Deus e ter que passar por toda essa situação. Meus irmãos, o que é incrível é que, humanamente falando, as coisas só estavam piorando para José. Mas ele não estava entendendo o quanto Deus estava agindo, mas ele não estava agoniado, ele estava confiando em Deus. Em momento algum o texto narra que José ficou questionando ou que Deus estava explicando essa situação. Talvez hoje seja esse o seu sentimento. Muitas coisas estão acontecendo na sua vida e até agora você está esperando uma resposta de Deus e você ainda não teve essa resposta. E talvez seja por isso que você esteja abalado na sua fé. Vejo que depois de estar alguns anos na prisão, José foi promovido, onde já se viu ser promovido dentro da prisão. E ele passou a ser encarregado do carcereiro. E parece que o novo ia acontecer, que as coisas iriam mudar, que Deus talvez iria se pronunciar para José nesse exato momento. Mas Deus não pronunciou, Deus continuava em silêncio. E notem, meus irmãos, que nesta cena vão aparecer 2 personagens. O padeiro e o copeiro de Faraó. Irmãos, não existia nenhuma conexão entre eles e José, a não ser o fato de todos serem prisioneiros do Faraó. Mas existia um propósito de Deus para tudo aquilo. Quanto tempo eles ficaram juntos, nós não sabemos. Mas o certo é que em uma noite, tanto o copeiro quanto o padeiro tiveram um sonho. E Deus deu a José a interpretação dos sonhos. Só que Deus deu a interpretação dos sonhos, mas Deus não deu resposta para José do porquê passar por aquilo. E olha o que diz Gênesis 40, versículo 8. Leiam comigo. A história vai continuando, eu estou saltando os textos para não demorar muito. Gênesis 48 diz, responderam-lhe, tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. Pelo que lhes disse José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Irmãos, quando eu olho José falando isso, eu fico pensando, será que teríamos essa fé que José teve naquele momento da sua vida? Preso, longe de casa há anos, culpado por um crime que não cometeu, estava ali por causa do ciúme e do ódio dos seus irmãos, e José continua com uma fé inabalável em Deus. E depois então que ele revela os sonhos para aquele padeiro, para aquele copeiro, José, como qualquer ser humano, expressou a sua vontade de sumir daquela prisão. Olha o que ele diz aqui no versículo 14 e no versículo 15. Lembram de mim, por favor. Ele diz o que para o copeiro? Quando você for bem, peço-te de compaixão para comigo, faça menção de mim para Faraó e me tire dessa cela, me tire deste lugar onde eu estou. José estava gostando de ser administrador da prisão? Não, porque ele está aqui pedindo angustiado, por favor, lembre de mim. Porque na verdade, olha só o que ele diz no verso 15, eu fui o quê?
roubado da terra dos hebreus. E aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. Irmãos, quem gostaria de ficar preso sem ter culpa alguma? Ninguém. Só que o copeiro fez o quê? Depois que ele voltou para trabalhar para Faraó, o texto diz que ele se esqueceu de José. Ele simplesmente continuou no seu cargo do lado de Faraó. E mais uma vez José continuou lidando com o silêncio de Deus. Olha o verso 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Antes, esqueceu dele. Prisioneiro, nem lembrava mais dele. Você já se sentiu assim? Como se Deus tivesse talvez esquecido de você? Talvez você vive pedindo a Deus para mudar a sua casa e nada aconteceu até agora. Talvez você tenha pedido a Deus para mudar o seu cônjuge e nada aconteceu até agora, porque você quer que Deus mude ele. Mas Deus não vai mudar ninguém se aquela pessoa não quer mudança. E se você também não está disposto a ser bênção na vida do seu cônjuge. Talvez você tenha pedido a Deus para mudar o seu cônjuge, ou quem sabe mudar a vida dos seus filhos ou dos seus pais. Seja você a mudança na sua família. Seja você a solução nos seus relacionamentos. Talvez você esteja orando por uma cura e parece que as suas orações não passaram do teto da sua casa. Você já passou por momentos assim? De dor, de angústias, de incerteza? Uma coisa nós temos que entender aqui na vida de José e nesse texto. Nada nesta vida dura para sempre. Vamos repetir? Nada nesta vida dura para sempre. Pode durar até certo ponto, mas uma hora vai passar. Você acha que o dinheiro vai ser a solução para a sua vida? Você acha que se casar vai ser a realização dos seus sonhos? Você acha que ter aquela profissão que você quer é a que vai dar paz para a sua vida e para o seu futuro? Você acha que namorar aquela pessoa será um momento de maior esperança, de celebração na sua vida? De repente você vai ter a maior decepção quando você namorar com aquela pessoa. E se você não conseguir nada disso que você sonha, a sua vida vai perder sentido? Será que a sua vida só se resume em coisas que são passageiras nessa terra? Certa vez, o pastor da primeira igreja batista em Dallas, nos Estados Unidos, Dr. Criswell, ele disse algo que aconteceu a uma família da sua igreja, primeira igreja batista em Dallas. Ele disse o seguinte: uma época em que a indústria petrolífera estava rapidamente crescendo, estava em ascensão. E aquela família em particular residia numa área onde empresas de petróleo estavam comprando direitos sobre o solo, porque encontraram óleos ali naquelas propriedades, naquela região. Então o pastor chegou para visitar aquela família, e quando ele chegou ali, ele foi bombardeado por muitas perguntas daquela família. E o chefe daquela casa começou desanimadamente falando: pastor, eu estou frustrado com Deus. Que isso, meu irmão? Vim aqui tomar um café com você para saber o que Deus tem feito na sua vida. É, pastor, Deus não tem feito nada. Deus não me responde, pastor. Pastor, porque todos os meus vizinhos têm petróleo no seu terreno, menos aqui no meu quintal. A minha casa é a única que não teve uma gota sequer de petróleo. Por quê, pastor? Aonde Deus está? Pastor, será que Deus se esqueceu da gente? Todo mundo aqui teve direito de ter o petróleo, ficar rico, só a gente está nessa pindaíba aqui. Pastor, nossos vizinhos estão se mudando para a cidade, para condomínio. Estão morando em mansões, pastor. Estão comprando automóveis. A nossa família continua aqui, pastor, pobre, passando dificuldade. Pastor, me diga, por que Deus nos deixou de lado? Sabe o que aconteceu com essa família? Eu termino depois. Vamos voltar para José? Eu posso imaginar José. Não deve ter sido fácil para ele ficar naquela masmorra, naquela prisão ali sozinho, sem ter uma resposta. Não sabemos ao certo, mas José pode ter sentido abandonado pelo copeiro, porque ele falou: puxa vida, ele não se lembrou de mim, eu não sou nada para ele. E mais uma vez ele teve que sofrer por fazer aquilo que era certo, e ele acabou padecendo. Quantos anos que José ficou na prisão, depois que o copeiro prometeu que talvez iria ajudá-lo, mas se esqueceu dele? Os irmãos se lembram? 2 anos. Mais 2 anos preso, já quase com a sua vitória na mão. José ali preso. 2 anos para ele lembrar talvez da sua infância. Mais 2 anos para lembrar do seu pai. Mais 2 anos para lembrar do seu bisavô Abraão, do seu avô Isaac. Mais 2 anos talvez para lembrar dos seus irmãos, da cova fria, da casa de Potifar, da mulher de Potifar, daquele copeiro. E agora ali esquecido. Mais 2 anos de oração, dia após dia, e Deus em silêncio.
Qual seria o futuro de José? Que futuro esse jovem teria? Meus queridos irmãos, o que vocês têm pensado do seu futuro hoje? Será que você está desanimado ou animado com aquilo que está acontecendo hoje na sua história? Nunca se esqueçam disso. As lutas dessa vida, elas não vão durar para sempre. Uma hora elas vão parar, mas depois vão voltar. Como as coisas que a gente conquistar nessa terra também uma hora vão passar. Essas coisas são perecíveis. O que nós temos que entender é que a nossa esperança tem que ser naquele que é eterno, imutável, poderoso, que é o Senhor da glória. José confiava em Deus, mesmo Deus estando em silêncio. E José sabia que não precisava temer nada, porque ele sabia, Deus está agindo de alguma maneira. E foi aí que nós temos que entender a última lição que eu vejo na vida de José. José aprendeu que Deus poderia estar em silêncio, mas Deus nunca ficou parado. Você pode repetir isso comigo? Deus pode estar em silêncio, mas Deus nunca ficou parado. Capítulo 41, verso 1 diz assim: passado 2 anos inteiros, o que Deus faz com Faraó? Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Aí eu pulo para o verso 8, a gente conhece essa história. Pela manhã, seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito, todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: vossos semblantes estão tristes hoje. E então disse o copeiro mor, verso 9, a Faraó: das minhas faltas eu me lembro hoje. Ou seja, caiu a ficha. Agora lembrei de José. Nossa, o que eu fiz com José? E olha o verso 14. Depois que ele fala de José, Faraó faz o quê? Mandou chamar imediatamente José. E o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou a quem? Quem era Faraó nesse contexto? O homem mais poderoso no planeta Terra. O Egito que comandava o mundo nessa época. Meus irmãos, depois de 2 anos, o copeiro se lembrou de José. Se coloque no lugar de José. Você chegando ali perto de Faraó, olhando para aquele copeiro, seu traíra. Depois a gente conversa. 2 anos você esqueceu de mim, né? Você não vê José falando nada disso. Mas como que você responderia a Faraó agora? É o homem mais importante de toda a terra naquele momento. E de repente Faraó está ali, angustiado. E Deus já estava falando ao coração de José sobre Faraó, não sobre ele. E eu creio que muitos talvez poderiam ter respondido no lugar de José: Faraó, eu vou clamar a meu Deus e ele vai me dar a resposta. Mas primeiro, chega de prisão. Combinado? Segundo, me deixe voltar para a casa do meu pai. Eu tenho que matar a saudade dele, eu tenho que saber se ele ainda está vivo. José fez isso. José questionou alguma coisa, Faraó, eu tenho algumas condições, vamos negociar aqui este momento que eu vou trazer revelação para os seus sonhos. José fez isso? Não. Meus irmãos, as palavras de José para mim me desafiam até hoje. Porque não havia amargura no coração de José. Embora José tivesse motivos de questionamento, ele não falou nada com raiva. Ele não ficou olhando para aquele copeiro com ódio. Ele não mencionou os erros da mulher de Potifar. Ele não disse o quanto ele foi injustiçado pelos seus irmãos de estar ali. Simplesmente ele olha para Faraó, porque aquele ali era o seu foco, aquele ali era o seu momento. O homem mais poderoso da terra. E o que ele respondeu para Faraó? Verso 16. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim. Ou seja, eu não tenho poder nenhum para te dar toda esta revelação. Mas Deus, ele poderia falar: aquele que está em silêncio, não está me explicando nada. Ele não falou nada disso. Mas Deus é quem dará uma resposta de paz para Faraó. Deus é quem vai dar a resposta de paz. Irmãos, e de fato Deus deu para Faraó aquela resposta por meio de José. Sabe por quê? José entendeu que Deus precisou ficar em silêncio com ele. Mas ele sabia que Deus, mesmo em silêncio, não estava parado. É por isso que a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por você e para você. Deus está agindo na sua vida constantemente. Ele não parou um minuto sequer de trabalhar ao seu favor, ao meu favor, ao nosso favor. Ele pode parecer estar em silêncio, mas Deus está trabalhando para o nosso bem. Louvado seja o nome do Senhor.
Não duvide disso. José jamais poderia imaginar o que Deus estava fazendo enquanto estava em silêncio. E olha o desfecho da vida de José. Verso 39, vamos ler. Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como você, José. Você estará sobre a minha casa. Por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono, José, eu, Faraó, serei maior do que tu. E disse mais Faraó a José o quê? Vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Eu imagino que José agora ficou assim, agora eu entendi o sonho. Depois de tantos anos, você consegue calcular com quantos anos José foi jogado naquela cova? Com 17. Com todos esses anos que passaram, irmãos, no mínimo 15 anos se passaram. José já estava com mais de 30 anos, calejado, sofrido, sem a resposta de Deus. Agora José alcançou maturidade. Agora ele entendeu por que Deus estava em silêncio. Irmãos, que coisa tremenda. Deus estava trabalhando para que José fosse o segundo homem mais poderoso da terra. Vocês sabem o que significa isso? Deus estava trabalhando para que José fosse um instrumento de preservação da sua família. Deus estava trabalhando para que José fosse aquele que daria continuidade a um povo, para que um dia, através deste povo, o Messias pudesse vir deste povo. Deus estava trabalhando para que José fosse aquele que estaria contribuindo para a salvação de toda a humanidade, ao vir Jesus Cristo, o Messias de Israel, o Senhor, o Salvador do mundo. Deus estava trabalhando na vida de José para que o povo judeu fosse preservado, e hoje eu e você pudéssemos ter esta mensagem gloriosa da parte do Senhor. Deus escolheu José e realizou tudo isso na vida desse jovem imaturo, mas um jovem que temia ele e em momento algum blasfemou ou duvidou de Deus. José foi uma peça fundamental no plano divino para a salvação da minha vida, para a salvação da sua vida, porque Jesus veio pela instrumentalidade lá atrás da vida de José, da preservação do povo de Deus. Meus irmãos, enquanto as coisas não estiverem bem para nós, não tenhamos dúvida disso, Deus está no controle. Deus está conosco. Mesmo vindo as tempestades, mesmo passando por momentos em que nós não temos resposta do porquê aquilo está acontecendo com nós, com cada um de nós, creiamos nisso. Deus não está parado, Ele está agindo. Você pode dizer isso comigo? Deus não está parado, Ele está agindo. Vamos lá? Você crê nisso? Foram mais de 15 anos. José experimentou o que era depender de Deus, mesmo tendo o silêncio de Deus. Talvez você questione, pastor, tudo bem, eu entendi. Pastor, eu conheço essa história de José. O que eu faço daqui para frente? Porque já li, já estudei, já ouvi mensagem, já preguei sobre esse texto. Eu entendo a história dele. Qual é a resposta então para a minha vida nessa noite? A resposta é simples. Confie no Senhor. Descanse no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, creia que Ele tudo fará. A resposta é simples, mas parece que a gente não consegue viver isso. A gente não pode parar de lutar e cruzar os braços. Por mais simples que seja essa resposta, Deus, Ele só vai nos ajudar nas adversidades se a gente confiar nele. Porque se você dizer que confia em Deus o tempo todo, mas na hora que a coisa aperta, você pula fora, é igual você pular da frigideira quente dentro do próprio fogo. Você tem que crer e confiar. Eu estou aqui, eu estou sofrendo, mas eu creio que o meu Redentor está vivo. Eu creio que Deus não vai me desamparar. Eu creio que Deus vai me dar uma solução, uma resposta. Ele não me abandona, Ele é fiel. Irmãos, José ficou sem amigos, sem família, sem dinheiro, sem liberdade, sem credibilidade, mas ele continuou sendo fiel ao Senhor até o fim. Por isso ele foi honrado por Deus. José entendeu que Deus poderia estar em silêncio, mas Deus nunca ficou parado. Eu pergunto aos irmãos, vocês sabem o que aconteceu com aquela família lá de Dallas, da primeira igreja batista, com o pastor Dr. Criswell? Passados-se alguns meses, o pastor voltou, porque ele não quis mais ir lá, porque aquela família falou, pastor, nós estamos aqui querendo ficar um tempo longe, queremos ficar recluso, queremos ficar só em oração na nossa casa. Então o pastor voltou novamente.
E ele ficou preocupado. E quando ele chegou ali, ele viu aquela família super feliz, alegre. Pastor, você chegou num dia maravilhoso. Ele, ai, graças a Deus, acharam alguma gota de petróleo. E aí, vocês estão felizes? Deus respondeu a oração de vocês? Pastor, Deus é maravilhoso. Deus podia estar em silêncio, mas Ele continuou cuidando da nossa família de uma forma tremenda e especial. Acharam petróleo? Jamais. Ué, como assim? Graças a Deus que não tinha petróleo no nosso terreno. Ué, agora eu que não estou entendendo. Eu estou clamando a Deus para brotar um olhinho aí no quintal de vocês. E vocês estão felizes por causa disso? Exatamente, pastor. Nós estamos felizes justamente por isso. Porque todos os nossos vizinhos que se mudaram para a cidade, praticamente todos se divorciaram por causa do dinheiro. Os seus filhos saíram da igreja. Alguns se envolveram com drogas, outros perderam a vida, pastor. Pastor, nós entendemos que Deus nunca nos abandonou. Deus não permitiu o petróleo chegar na nossa terra para que a gente pudesse entender que o maior patrimônio que nós temos nesta terra é a presença de Deus e é a minha família. Pastor, o que adiantaria eu ter petróleo, ter tanto dinheiro e ter perdido a minha família como os meus vizinhos perderam? Antes eu questionava a Deus, pastor. Agora eu agradeço a Deus pelo livramento, porque o petróleo não ia ser bênção na nossa vida. Meus irmãos, isso me ensina algo muito forte. Deus nunca se esquece de cada um de nós. Ele apenas está trabalhando na nossa vida para que a gente possa ser mais consagrado a Ele, porque não são as coisas desta terra que vão trazer a real alegria para a nossa vida. Nós temos que crer que Deus está trabalhando detalhadamente na nossa história. Se as lutas têm feito você desanimar da fé, se as lutas têm feito você desanimar da sua família, se as lutas têm desanimado você do seu casamento, têm desanimado você de lidar com seus filhos, se as lutas têm te afastado da igreja, se as lutas têm feito você desanimar a crer e confiar em Jesus, é hora de você dizer: Senhor, me perdoe, porque eu dei muito crédito para as lutas, para as adversidades, para os problemas, para as coisas dessa terra. Eu quero manter os meus olhos em Cristo, o autor e consumador da minha fé. O Senhor pode ter ficado em silêncio sobre a minha vida, mas o Senhor estava trabalhando o tempo todo para o meu bem. Deus está trabalhando. Eu creio nisso de uma forma muito especial. Deus tem feito coisas incríveis na minha vida, na vida desta igreja, e Ele continuará fazendo para o louvor e para a glória de Jesus Cristo. Talvez você possa pensar nisso, pastor. Eu me coloco hoje como José. Eu fui um filho que tive uma boa criação. Talvez você recebeu presentes bons dos seus pais, eu não sei. E quem sabe você não teve briga também na sua casa com seus irmãos. Quem sabe hoje a sua família não está em pé de guerra. Quantas famílias que se dizem crentes estão brigando entre os irmãos, não se entendem. É um brigando com o outro por causa de espaço, por causa de terreno, por causa de propriedade. Em nome de Jesus, coloque a sua vida diante de Deus. Olhe para essas famílias que estão ao seu redor como pessoas carentes da graça de Jesus e que precisam de um milagre da parte do Senhor. E quem sabe você não será a solução para abençoar essas famílias. Deus pode estar em silêncio, mas Deus está agindo na sua vida. Eu não sei como você veio aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você, Deus pode já estar respondendo a sua oração agora neste lugar. Porque Ele trouxe você até aqui para dizer isso: tenha bom ânimo. Eu apenas comecei uma boa obra na sua vida. Você crê nisso? Feche os seus olhos, por favor. Eu não sei o que você tem passado. Talvez você tenha passado por momentos de mentiras na sua casa. Talvez você tenha passado por momentos de oposições, traições, abandonos, decepções. Talvez o seu processo de amadurecimento, você precisou passar por isso. E essa oposição que se levantou contra a sua vida está servindo para te fortalecer. Porque você precisa entender que em Deus, até aqueles que buscam te atrapalhar serão degrau para a sua subida. Deus está permitindo essas adversidades. Deus permitiu essas pessoas se levantarem contra você, para que você pudesse amadurecer na fé, para que você pudesse ter o seu foco em Cristo. O Senhor pode estar em silêncio em alguns momentos,
mas Ele é o rochedo fiel da sua vida. Segundo Samuel 22:32 diz: quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza. Só Ele torna perfeito o meu caminho. Deus é minha grande fortaleza. Só Ele torna perfeito o meu caminho. Eu convido você a ficar em pé em nome de Jesus. Você pode nessa noite dizer: Senhor, eu não tenho medo porque o Senhor está comigo. O Senhor pode estar em silêncio, mas eu sei que o Senhor está trabalhando em favor da minha história, da minha vida, da minha família. Você pode estar enfrentando o pior momento da sua vida e você não tem respostas. Mas creia numa coisa: Deus nunca te abandonou, Ele nunca te abandonará. Apenas creia que na hora certa, no tempo certo, você terá a resposta. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Se você nessa noite entende isso, se você nessa noite consegue confiar nisso, nesta palavra de Deus, se você se identificou com José nessa noite, eu quero colocar a sua vida diante desse Deus, o Deus de José, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus desta igreja. Eu quero colocar a sua vida no altar do Senhor. Eu não sei quais são as adversidades que você tem passado, mas Deus sabe, e Ele está trabalhando para o seu bem. Mas Ele quer que você entregue por completo a sua vida, a sua história, a sua angústia agora. E eu quero desafiar a você aonde estiver. Saia do seu lugar, venha aqui e diga: Senhor, aqui está a minha angústia, aqui estão as minhas decepções. Deus, eu estou muito preocupado com o meu futuro, com a minha família, mas eu confio em Ti. A igreja pode cantar comigo esta música que está sendo tocada: nada temerei. Você pode dizer que o Todo-Poderoso é o teu amigo. Então vem aqui à frente em nome de Jesus. Esta é a noite de você se consagrar e dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu creio, eu sei que o Senhor está trabalhando para o meu bem. Se você entende isso, vem em nome de Jesus. Deus abençoe, pode vir. O Senhor conhece você. Talvez você tenha dúvidas com o seu chamado. Venha, diga ao Senhor: Ele é meu amigo. Você crê nisso? Então pode vir, eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. O Senhor cuida da sua história. Ele cuidou de José. Talvez você esteja enfrentando a pior fase da sua vida familiar. Vem aqui. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim. O ano está apenas começando, mas grandes coisas do Senhor virão sobre nossas vidas. Deus está aqui. Venha, pode sair do seu lugar, não tenha medo. Abra o coração, diga: Senhor, eu não temerei mal algum. Venha, em nome de Jesus. E vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do... Por quê? Tudo contribui para o meu bem. Você crê nisso? Céus e terra vão passar. Pode vir, sai do seu lugar. Se Deus fala ao teu coração, vem aqui. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Venha. Brilhará e sempre cuidará de mim. Creia nisso. Louve ao Senhor. Nada temerei. O Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é o nosso amigo. Creia. A voz dele acalma o mar. Ele faz milagre acontecer. Venha. Eu vou encerrar esse momento. E você pode fazer isso agora. Sai do seu lugar, venha, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Nada temerei, diga.
Ó Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem controle absoluto da nossa história. Obrigado, Senhor, porque todo o processo que José vivenciou foi para o bem dele, foi para o bem do seu povo, da sua geração. Foi um plano do Senhor para que chegasse até a família de Cristo, para que pudéssemos hoje ter a tão grande salvação. Tudo estava debaixo do teu propósito eterno. Obrigado a Deus porque mesmo jovem, José foi fiel a ti. Obrigado, Senhor, porque depois, quando ele se encontrou com seus irmãos, ele pôde gerar perdão, abraçar seus irmãos e deixar tudo aquilo que o magoou para trás, porque ele estava liberto de todo aquele sentimento. Obrigado, Senhor, porque através da história de José, nós podemos também nos identificar com ele. Muitas vezes, ó Deus, não temos a resposta do Senhor na hora que queremos, mas nós temos a certeza absoluta que o Senhor está trabalhando para o nosso bem. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nunca nos desampara. Obrigado, Jesus, porque ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não vamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, por cada vida que pôde vir aqui à frente. O Senhor conhece cada história, o Senhor os criou. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle absoluto dessas vidas. Ajude-os agora, Deus, a entender que o Senhor está dando coisas melhores e maiores para as suas vidas, porque o Senhor sempre trabalha para o nosso bem. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor está derramando bálsamo sobre esses corações. Em nome de Jesus, Senhor, que toda ação do mal sobre essas vidas, sobre essas famílias, caiam por terra em nome de Jesus. Dê a eles, ó Deus, neste momento um fortalecimento. Trabalhe, ó Deus, na musculatura da alma de cada um. Que possam sair daqui, ó Deus, certos de que o Senhor começou uma linda obra em suas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado através da Tua palavra. Por isso nós entendemos que o Senhor não está em silêncio. Aparentemente podemos achar, mas o Senhor está falando sempre ao nosso coração. Obrigado porque a Tua palavra é boca do Senhor para nós. Obrigado, Senhor, porque não tem faltado a palavra do Senhor neste lugar e não faltará até a volta de Jesus Cristo. Ajuda-nos a entender, ó Deus, o Teu recado. Ajuda-nos a compreender, Senhor, o que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Eu faço esta oração, ó Deus, entregando essas vidas no Teu altar, orando como ministro do Evangelho, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém.